As HQ, Histórias em Quadrinhos da Vida. Quando fui para o estado de São Paulo, morando inicialmente em Ribeirão Pires, como já relatei noutras narrativas, fui estudar na Escola Municipal Dom José Gaspar, que ficava vizinha à matriz principal daquela cidade, que, se não me engano, ainda faz parte da região metropolitana daquele estado. Lembro bem que, pela precariedade do que houvera aprendido na Escola Duque de Caxias, em Buíque, não fora o suficiente, e por isso mesmo tive que repetir tudo lá naquelas plagas sulistas. Mas não me fiz de rogado, até porque nem isso poderia ser em face do meu introspectivo reprimido, de um pobre maturo que saíra do Nordeste e foi parar naquela selva de pedra na década dos anos 60, para, juntamente com minha família, tentar ganhar a vida. Mas estudei e comecei a tomar gosto pelos estudos. Até pelo fato de ser tratado com discriminação, preconceito e, por isso mesmo, em face de, por dentro de mim, sempre a remoer certo desconforto de complexo de uma pessoa reduzida à sua própria insignificância. Mas nem por isso capitulei e tratei de levantar a cabeça sem dar bolas para ninguém e busquei dar de mim o melhor que pude. E isso só podia fazer mesmo através dos estudos fazer e ser o meu próprio diferencial. No meu recôndito na sala de aula, lembro bem lá, com meus tenros 12 para 13 anos de idade, olhando em algumas bancas de vendas de jornais, revistas e gibis da cidade. Fui observando e, a partir de então, procurei me interessar por gibis, as famosas HQs, Histórias em Quadrinhos, aonde encontrei a fonte de meu vício em leitura. Com os trocados que meus pais me davam, sempre sobrava alguma coisa para poder vir a comprar algum gibi. Só sei que aos poucos fui me viciando em ler gibis e não parava de comprar os mais famosos da época, que eram Mandrake, Super-Homem, Fantasma, Tex, Zorro, Capitão Marvel, Tio Patinhas, Pato, Donald, Mickey, Pateta, entre outros, que no momento não me vêm à memória, mas que procurava devorar todos eles em questão de pouco tempo. Ficava ansioso para cada nova edição de cada gibi, que alguns eram semanais e outros mensais, mas me deleitava quando era publicada cada edição e colocada à venda nas bancas de jornal e revistas. Com o passar do tempo, fui ampliando o meu gosto pela leitura. Foi aí que passei a ler José de Alencar, Graciliano, Ramos Machado de Assis, José Lins, do Rego Rachel de Queiroz, Érico Veríssimo Shakespeare, Fyodor Dostoiévski, Ernest Hemingway, entre outros autores, passando a ler também jornais e as famosas revistas Manchete e O Cruzeiro, as principais da época. Posso dizer sem medo de errar que o meu gosto pela leitura em si mesmo veio a partir do momento que passei a ler gibis. Para mim foi uma habitualidade que se tornou extremamente proveitosa na minha época, porque me deu toda essa estruturação de gosto pela leitura. Tem mais, como tinha muito gosto naquela época pelo desenho, comecei até a fazer um curso de desenho por correspondência no famoso Instituto Universal Brasileiro, que hoje, com o sistema de computação e os cursos oferecidos pela internet, essa modalidade de curso por correspondência praticamente se acabou. No mais existe mesmo assim ainda, cheguei a aprender a fazer algumas pinturas, a desenhar, e cheguei mesmo até a pensar em fazer belas artes, se tivesse permanecido em São Paulo, o que veio a se desvanecer quando voltei à minha terra, meu velho cordão umbilical Buíque. Aí os planos mudaram. Mesmo assim, no Bar Arizona, em Buíque, fui quem fiz o letreiro de frente do bar, com o pomposo nome e, em inglês, Arizona Big Saloon, como no faroeste americano, porque foi uma época em que assistia muito aos filmes rodados no famoso Cine Nevada de Jurandir de João Grosso, que para assistir a um filme a gente tinha que levar as cadeiras e era uma espécie de seriados, em que semanalmente ou quinzenalmente a gente vinha a assistir mais um capítulo, em que ou a mocinha ou o mocinho ficava numa situação de perigo e ficávamos a imaginar: será que ela vai ser salva ou ele será salvo em tempo suficiente do perigo iminente em que ficou no último capítulo?
Era um mistério a alimentar nosso imaginário e motivo de comentários entre a meninada juvenil. No bar Azirona também ainda cheguei a pintar um painel com tinta a óleo, um casal de hippies, numa floresta que ficou um primor, mas nem sequer um binóculo cheguei a guardar dessa minha obra de arte, que poderia, para mim, ser uma obra-prima na minha fase de pintura. Mas dos filmes ficávamos mesmo na ansiedade da chegada de mais um capítulo, para chegarmos à conclusão se quem tivesse ficado em situação de perigo e se seria salvo ou não. Mas era emocionante se assistir aos filmes daquela época, pior pela ansiedade criada pela mitigação de partes, que eram apresentadas em capítulos. Só sei que nessa questão de HQs, ainda cheguei a formar uma grande coleção de gibis. Tinha um pequeno reservado em uma rústica e pequena casa, aonde chegamos a morar já em São Paulo, capital, na Vila Ema, em que era empanturrado de gibis. Tinha uma enorme coleção de todos eles e os guardava com todo cuidado e carinho. Quando vim de volta para Buíque, não sei por qual razão, ou mesmo por questão de diminuição da bagagem, deixei minha preciosa coleção de lado, que se existisse hoje em dia. Para os ainda aficionados apreciadores de histórias em quadrinhos, estaria valendo ouro. Mas posso dizer com toda sinceridade, a leitura de gibis foi praticamente a força motivadora para que eu tomasse gosto pela leitura. Tenho muitas saudades dos meus gibis e daqueles tempos que, embora sofridos, a gente não esquece jamais, e até de momentos específicos que permanecem incrustados em nossa mente e parecem até que é tudo como num reprisar do mesmo filme a cada instante quando volvemos esse importante e enriquecedor passado, embora de uma vida sofrida, mas que tudo valeu a pena de ser vivido. Esta é mais um conto real do livro Catador de Ilusões, do escritor Manoel Modesto, publicado em 2018 pela CEP, CIA Editora de Pernambuco. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, deixe sua opinião e incentivo para fazermos mais vídeos cada vez melhores daquilo que acontece ou aconteceu no mundo real em que vivemos. Meus mais puros e sinceros agradecimentos para todos e todas. Beijo no coração de cada um de vocês.